Pessoal, mais um arremate de ideias agora sobre a aula 6, expansão para o oeste. Para essa aula, principalmente o pessoal do noturno, que a aula foi bem mais curta, eu queria abordar aqui alguns elementos que eu acho que são fundamentais na compreensão para a expansão do oeste. Né? Ela, sem dúvida nenhuma, está diretamente ligada com o fim da Guerra Civil e com algumas opções feitas pelo Estado após o final da Guerra Civil e durante a Guerra Civil. Né? Então, por exemplo, o Homestead Act, que foi assinado pelo Lincoln durante a Guerra Civil, ela projetou pessoas comuns para o Oeste, né? Que ganhavam por um preço baixíssimo, né? Acesso às terras, desde que usassem mão de obra livre e se estabelecessem naquelas terras por 10 anos. Porém, além disso, quem foi beneficiado disso também foram as ferrovias. E não existe ocupação do Oeste sem ferrovia. Né? Se tem um elemento que liga as várias fases da expansão para o Oeste, esse elemento tem um nome, que é ferrovia. Além disso, a ferrovia possibilitou também o desenvolvimento industrial. Né? Então, esse é um segundo elemento que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Então, o primeiro é em relação à própria ida para o Oeste. Então, após a consolidação de um modelo de Estado mais forte com a Guerra Civil e a adesão de algumas medidas, como, por exemplo, a criação do Banco Central, que permitiu a impressão de papel moeda para todo o território e o lançamento de empréstimos, né, para grupos de empresários e fazendeiros, bem como a guerra unificada contra os indígenas, dão início, né, tornam possível que essa expansão para o oeste aconteça. Então, a expansão para o oeste ela é geralmente associada ao espírito aventureiro de pequenas pessoas, pequenos fazendeiros e proprietários que vão atrás da riqueza e se consagrar como o self-made man americano. Tem um pouco de verdade nisso, mas em grande parte isso seria impossível se não fosse o apoio do Estado, principalmente na concessão de terras para as ferrovias. A primeira fase da expansão para o oeste, ela é a do ouro, né? Ela é a dos metais preciosos. Ela é a que estabelece uma ida direta do leste para o extremo oeste, que é a Califórnia, mais precisamente São Francisco, onde as pessoas vão começar a fazer exploração das terras, das minas, das montanhas, em busca de ouro. A verdade é que muita expectativa acabou sendo frustrada, porque não tinha tanto ouro quanto se imaginava. Isso gerou um segundo efeito bastante interessante, que foi a busca por novos terrenos de ouro naquela região, o que empurrou as pessoas do oeste para o leste, né? Mais ou menos ali até a região das Dakotas, que fica bem ao centro do mapa dos Estados Unidos. Então, a descoberta de jazidas de ouro e de prata na Dakota em 1878 marca o fim dessa primeira expansão. O segundo movimento que leva à expansão do território, à ocupação do território americano, é um movimento de sul a norte, que é a expansão de gado. Né? Essa expansão de gado, ela se dá do Texas em direção a Chicago. E quando ela chega em Chicago, ela faz um fenômeno bastante interessante, né? Porque Chicago é uma cidade que está diretamente envolvida com as práticas industriais. Então, vários industriais que lá moravam começam a desenvolver mecanismos, ferramentas e tecnologias para atender a indústria de gado. Né? Como, por exemplo, a criação dos vagões frigoríficos. Porém, é interessante porque gado precisa de muito pouca pessoa para que seja um negócio lucrativo e rentável. Então, representou, de certa forma, esse segundo momento, uma ocupação do centro-oeste, mas com menos gente. E isso vai até mais ou menos também 1878, que é quando existe uma grande geada e nevascas naquela região, e o gado retrocede até a região de Montana, Oklahoma, e mais predominantemente no Texas. Aí aquela região de Nebraska até Dakota vai ser ocupada sim por novos fazendeiros, né? Fazendeiros principalmente de plantio de grãos.
E aí, grãos de clima temperado, né? E aí é a terceira etapa. Essa terceira etapa, né, da ocupação do território, ela também só é importante, ela também é importante porque ela também só ocorre por conta da junção entre indústria e agricultura, né? Porque a indústria passa a desenvolver também novas tecnologias e novos produtos para atender a necessidade desses fazendeiros, como, por exemplo, novas técnicas do cultivo do solo e também o arame farpado, né, que vai possibilitar uma defesa maior da propriedade privada e também um cercamento maior das suas terras para a agricultura. Então, alguns mitos que existem geralmente, que se associam que a guerra civil foi um conflito entre um modelo industrial e um modelo agrícola, a expansão para o oeste nos demonstra que eles eram muito mais intrínsecos, né? E um alimentava e retroalimentadores do que conflitantes, né? Esse é um primeiro ponto interessante para a gente notar. O segundo ponto interessante para a gente notar é que aquela expansão, a primeira expansão para o oeste em busca de ouro, né, para São Francisco, ela em tese é sobre ouro, é sobre metais preciosos, né, sobre exploração do território. Só que é justamente essa exploração do território que possibilita as outras duas fases. Porque para levar as pessoas até lá foi preciso criar uma rede ferroviária, uma rede de telecomunicações, né, primordialmente o telégrafo, mas também a criação de pequenas fazendas, pequenas cidades, comércios locais, para darem suporte e suprimento e ferramentas para essas pessoas que iam atrás do ouro, né? Então, é aquilo que eu disse logo na primeira aula. Não existe colônia de exploração e colônia de povoamento. A exploração exige um povoamento do lugar, né? Então, boa parte do povoamento do oeste se deveu exatamente à exploração do seu território. Ponto. Daqui a pouco eu continuo com esse arremate de ideias.